Graça e a paz, povo de Deus. Vamos continuar nosso estudo sobre Israel. Chegamos até a quinta parte. O tema hoje é o templo que caiu quando o povo confiou no lugar e não na presença. Até aqui nós caminhamos entendendo algo muito importante, o chamado de Israel, que é um chamado missionário. Israel foi chamado não para ser o fim em si mesmo, mas uma fonte, um ventre, um canal por onde Deus alcançaria todas as famílias da terra. Depois vimos o tabernáculo, um Deus que anda com o povo, um Deus móvel, que se revela enquanto caminha, e um tabernáculo que prega, que ensina e que mostra acesso, serviço e comunhão. E na terceira e quarta parte, vimos a transição. Deus permite o templo, uma construção imponente, bela, grandiosa, não para impressionar os homens, mas para que, ao vê-lo, as pessoas pensassem na grandeza de Deus. E o problema não foi o templo, o problema foi o coração do povo. E o erro começa aqui: confiança no templo e não em Deus. Com o passar do tempo, Israel começou a errar o foco. O que era símbolo virou substituto, e o que apontava para Deus começou a tomar o lugar de Deus. O povo começou a pensar: estamos seguros porque o templo está aqui. É exatamente contra isso que o profeta Jeremias se levanta. Em Jeremias capítulo 7, do 4 ao 7, diz assim: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas ações, se deveras praticardes a justiça, cada um para com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Deus está dizendo algo muito claro aqui. Deus está dizendo: não adianta repetir templo do Senhor se o coração está longe de mim. E infelizmente, o templo virou refúgio errado. O povo começou a usar o templo como escudo emocional, garantia espiritual, amuleto religioso, mesmo vivendo em injustiça, idolatria e pecado. E Deus responde com uma verdade dura: eu não sou refém da estrutura que vocês construíram. E chegamos numa parte bem triste, porque a presença de Deus acaba se retirando. Ezequiel recebe uma das visões mais dolorosas da Bíblia. Ezequiel capítulo 10, no versículo 18 e 19 diz: então a glória do Senhor saiu de sobre o limiar da casa e se pôs sobre os querubins. E levantaram os querubins as suas asas e subiram da terra à minha vista, e ao saírem eles, as rodas estavam junto a eles, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E isso é gravíssimo, porque o templo ainda estava lá, os sacerdotes ainda estavam lá, os rituais ainda aconteciam, mas a presença havia se retirado. E chegamos ao momento onde as consequências vieram. O templo acaba caindo. E então acontece o impensável. O templo é destruído e Jerusalém cai. O povo vai para o exílio. A estrutura que parecia indestrutível desaparece. Isso não foi falta de poder de Deus, foi disciplina pedagógica. Deus estava ensinando: vocês confiaram mais no lugar do que em mim. Mas quando pensamos no povo, no exílio, podemos achar que Deus os abandonou. Mas aqui está algo lindo. Mesmo sem templo, Deus não abandona o povo. Em Ezequiel capítulo 11, versículo 16, diz: portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações,
E ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Isso muda tudo. Deus não depende do prédio, Deus não depende de Jerusalém, Deus não depende da estrutura, Deus depende apenas do coração que o busca. E aqui tiramos algumas lições dessa quinta parte do estudo sobre Israel. Primeira lição: o templo caiu para ensinar algo eterno. A presença é maior que a construção. Veja que na maioria das construções que são feitas para alguém morar, essa construção ela tem que ser maior do que o seu habitante, mas isso não vale para o Senhor. Segunda lição: o símbolo não substitui o relacionamento. O templo era o símbolo da grandeza do Senhor, mas ele não substituía os momentos de comunhão, a presença do Senhor. Terceira lição: Deus não habita em muros, mas em pessoas. Saiba que ainda que os templos sejam grandes, sejam vistosos, é em você que o Senhor deseja habitar. Terceiro, o povo precisava perder o tempo para estar pronto para algo maior. E assim nós fechamos esse estudo de hoje, sabendo que antes de Deus habitar em pedra, ele já habitava com o povo. Antes do templo houve presença, depois do templo ainda havia presença. Isso nos prepara para o próximo passo da história, quando Deus não apenas visita, mas passa a habitar de forma definitiva entre nós. Eu te espero no próximo dia de estudo, que é amanhã. Deus te abençoe e um forte abraço.